Olá, querido, seja bem-vindo ao canal Palavra de Esperança. Eu sou o pastor Vanderlei e neste devocional nós vamos meditar em 1 Coríntios 15, versículos 57 e 58. Paulo está tratando a respeito da ressurreição, a certeza e a convicção que nós precisamos ter da vida eterna com Cristo. E ele vai dizer no versículo 57, mas graças a Deus que nos dá a vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aí ele conclui, meus amados irmãos, sedes fortes e firmes, ou firmes e constantes, que é o tema da nossa devocional. Trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Eu queria que você pensasse comigo sobre esse texto. Quero que você seja muito bem-vindo ao canal Palavra de Esperança. Quero te agradecer por você estar conosco nesse devocional e certamente nós vamos sair daqui encorajados. O meu coração está encorajado. Estou muito feliz de poder compartilhar esta palavra com você. Eu quero compartilhar hoje duas verdades sobre esse texto, que são dois lembretes que o apóstolo Paulo nos faz nos versículos 57 e 58, na versão que acabei de ler, e eu também quero ler na versão revista e corrigida, porque há algumas mudanças. Primeiro, nós precisamos lembrar que a vitória que temos é por meio de Jesus Cristo, ou seja, não é mérito nosso. Não importa qual a batalha que você esteja atravessando hoje, qual o problema que você está enfrentando hoje, já temos a vitória assegurada por causa da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. É isso que Paulo está brincando agora com suas palavras, um pouco assim que desdenhando da morte, porque ele vai expressar isso no versículo 55, que nós vamos ler daqui a pouco. Isto deve encher o nosso coração, a certeza de que já está assegurada para mim e para você que estamos em Cristo a vitória por causa da sua morte e principalmente por causa da sua ressurreição. O meu coração e o seu coração precisam estar cheio de gratidão e confiança no sacrifício definitivo de Cristo por nós. Nós estamos, às vezes, com um sentimento de perda. Devemos lembrar nesse momento das perdas, das dificuldades, dos momentos das adversidades. Nós precisamos lembrar que a nossa força vem do Senhor. É no poder de Cristo que nós vencemos. Somos mais do que vencedores por meio, através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Esta palavra precisa estar fixada no nosso coração. A segunda verdade que Paulo nos ensina aqui, Paulo está nos exortando a permanecer firmes e inabaláveis. Vivemos tempos desafiadores, vivemos dias difíceis, onde nós somos chamados à perseverança. Eu gosto desta palavra, perseverança. E eu gosto de uma definição que eu um dia encontrei num livro, não lembro o autor, que diz que perseverar é permanecer num estado ou ação, mesmo em caso de fracasso ou oposição. Você precisa ficar firme, olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. A nossa dedicação à obra do Senhor, o versículo 58, Paulo vai nos exortar a ficar firme e permanecer firmes, porque ele vai dizer no versículo 58, concluindo o capítulo, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Às vezes pode parecer que nosso esforço ou nossas renúncias não fazem a diferença, mas Deus vê o nosso trabalho. Não importa o tamanho do seu trabalho, Deus não mede a gente pelo tamanho do trabalho, mas pela potencialidade que temos, aquilo que somos capazes de fazer. Deus não vai nos dar missão maior do que a nossa capacidade. Se Ele te der uma missão, Ele vai estar com você do começo ao fim. Conte com a ajuda dele. Então Deus promete que o nosso trabalho já tem uma recompensa, ou seja, não será inútil. Ainda que você só ore num culto, não tem nenhum problema. A sua participação ali foi contada e foi útil. A sua visita, a sua oração, a sua presença num lugar. Muitas vezes vamos em lugares que nós não somos poucos notados,
Mas se Deus está ali com você, você está representado, o reino de Cristo está representado através de você. Portanto, não subestime a missão, a tarefa que Deus te deu para desempenhar. Note que o apóstolo Paulo faz questão de colocar o título completo de Cristo. Eu gosto dessa ênfase que Paulo dá propositalmente. Paulo faz isso com um propósito claro. Ele diz, graças a Deus pela vitória que temos através do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele completa um título de Cristo que mostra a excelência de Cristo para nós. Nosso Senhor Jesus Cristo. Há um propósito claro. A vitória para você, cristão, a vitória que eu e você aguardamos está em Cristo, conquistada por Ele na cruz. Já está conquistada, Ele não vai conquistar, Ele já conquistou, porque Ele está à direita do Pai e intercede por nós. Nós, mediante a Cristo, nós temos esse privilégio. Se temos Ele, nós temos a vitória por meio de Jesus Cristo. A vitória que temos é sobre o pecado. A vitória sobre o pecado nos dá liberdade. Somos livres em Cristo. Eu gosto dessa frase. Onde o pecado é perdoado, a morte não tem aguilhão. No versículo 55, Paulo vai falar sobre isso. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está o pecado, o seu aguilhão? O aguilhão aqui é uma vara grande que o pastor usava para tocar os animais. A ponta do aguilhão havia um ferro pontiagudo para doutrinar e assim trazer o gado, o rebanho, para próximo dele em segurança. Em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Onde o pecado é perdoado, a morte não tem aguilhão. Podemos ficar firmes e inabaláveis por causa da obra redentora de Cristo. Não por causa dos nossos méritos. Não há mérito em mim, não há mérito em você. Ele tratou de maneira definitiva e completa o problema do pecado que era contrário a nós. A dívida que pesava sobre nós foi levada à cruz, cravada na cruz, e ali nós obtemos total vitória sobre o pecado. Cristo venceu e nós venceremos por meio dele. Por isso, a morte não é mais uma fonte de medo e apreensão. Somos livres da condenação do pecado. Isso precisa trazer esperança ao nosso coração. Isso precisa alegrar você. A certeza de que, mesmo em meio às circunstâncias, dias difíceis e que às vezes pensamos desfalecer, Paulo nos traz essa palavra de encorajamento. Portanto, não desfaleçamos. Desfalecer aqui é estar exausto, cansado. Quando estamos com o Senhor, somos renovados por Ele e as nossas forças são renovadas. Temos assegurada a promessa de uma recompensa na eternidade. Por isso, Paulo vai bradar no versículo 55 de 1 Coríntios 15. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Jesus matou a morte. Por isso, nele, nós temos vida e vida abundante. Que a gratidão e a confiança seja diária no meu coração e no seu coração, para lembrarmos e sermos sempre lembrados de que a nossa vitória foi conquistada na cruz, nos méritos de Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Deixe essa verdade encher, dominar o seu coração e você experimentará paz e esperança, especialmente nos momentos mais difíceis da sua vida. É bem provável que hoje seja um dia difícil para você, ou talvez você conheça alguém que está passando por um dia difícil. Compartilhe esse vídeo com ele, abençoe essa pessoa, ele será encorajado, assim como eu e você estamos sendo encorajados. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim eu concluo o nosso devocional, 1 Coríntios 15, 57. Repita para você esta palavra neste dia. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Vanderlei Andrade, este é o canal Palavras de Esperança e ele existe para abençoar a sua vida. Tenha sempre esperança, te vejo no próximo episódio, se Deus assim permitir. Até lá, um forte abraço.